Fala galera, estamos de volta e hoje a gente vai ter nossa aula sobre o campo gravitacional. Então, para começar, nós temos aqui um corpo com uma massa m, e esse corpo aqui no caso é a Terra, né? Mas poderia ser qualquer um. A teoria da gravitação universal nos diz que um corpo com massa m, ou seja, algum corpo qualquer que tenha massa, vai modificar as propriedades do espaço ao seu redor, de forma que vai surgir um campo gravitacional ao redor dele. Esse campo gravitacional é invisível, mas a gente pode indicar ele por linhas de força. Outra coisa importante é que o campo gravitacional ele é infinito, literalmente infinito. A gente vai ver uma explicação de por que ele é infinito aqui já já. Mas o ponto é, um corpo que tem massa, ele vai ter automaticamente um campo gravitacional. Essas linhas de força aqui servem para a gente entender a direção, que ele é na direção radial, ou seja, vai formar um certo de círculo, né, ao redor dele, sempre tendo o raio com a linha de força seguindo o raio desse círculo, essa circunferência. E também mostra que a setinha mostra que é em direção à massa, ou seja, esse campo é um campo atrativo, ele vai atrair as coisas. Uma coisa muito interessante é, se essas linhas são invisíveis, como é que eu sei que tem um campo gravitacional? Todas as forças que a gente vai aprender em física que tem a ver com campos, como por exemplo a força elétrica também, a gente descobre se tem a força ali colocando uma coisa para testar. No caso da eletricidade é uma carga de prova. Aqui a gente vai usar uma massa de prova, que pode ser um planetinha, uma lua ou uma pessoa que flutua no espaço. Se a gente colocar aqui, como está essa bolinha verde representando aí, essa bolinha verde, essa massinha que vamos chamar aqui, essa massinha aqui pequena, porque em comparação com a Terra que está gerando o campo, ela é bem menor. Se a gente colocar ela no campo gravitacional da Terra, vai surgir uma força nessa direção aqui, ou seja, a direção radial, assim como as linhas de força indicaram. Essa força que vai surgir aqui vai agir sobre essa massinha e vai ser a força, simplesmente a força gravitacional que a gente já aprendeu. Então, como é que eu descubro que tem um campo gravitacional? Se eu colocar uma massa ali nesse campo e aparecer uma força nela, uma força gravitacional. É bem simples e intuitivo de entender isso, né? Uma coisa interessante é que o campo gravitacional ele não tem um mesmo módulo em todo lugar. E ele vai depender da distância, como vocês podem imaginar, né? Tipo, um campo gravitacional aqui nessa região bem perto do planeta vai ser maior do que o campo na região aqui longe do planeta. E outra coisa, como eu falei, né, esse campo é infinito. Ou seja, quanto mais longe eu estiver, o campo vai enfraquecer sim, mas ele continua existindo. Mas vai chegar um ponto, é claro, que vai ficar tão fraco que a gente pode desprezar. Assim como a gente, por exemplo, aqui na Terra, pode desprezar os efeitos de um campo gravitacional de uma estrela em uma constelação que a gente vê à noite. Porque está muito longe, então a gente pode desprezar porque ficou bem menor o módulo. Agora, vamos fazer aqui um resumo. Então, o campo gravitacional é gerado por um corpo que tem a massa, ok? Só para lembrar, a massinha aqui, ela também tem um campinho gravitacional aqui. A diferença é que o campo gravitacional dela vai ser bem menor do que o campo da Terra, porque a massa dela é menor do que a massa da Terra. Outra coisa, ele é infinito, como a gente acabou de falar. Ele é atrativo, ou seja, o efeito que vai haver por causa do campo é a atração entre as massas, ou a força gravitacional. Ele aumenta o módulo com a proximidade, ou seja, a mesma coisa que dizer que ele vai diminuir com a distância. E a última parte é que seu módulo, o tamanho, né, do campo, como é que a gente pode, se a gente puder colocar um número nesse campo, vai ser como? Ele é dado pela razão entre a força e a massa do no corpo de prova. Isso aqui é muito importante, porque talvez a gente pense, e como é que eu vou representar na matemática, né, esse campo gravitacional? Quando a gente está estudando aqui gravidade, campo gravitacional, parece que vai vir uma coisa nova, mas na verdade, tudo isso que eu falei aqui sobre campo gravitacional simplesmente é isso. G, isso mesmo. A aceleração da gravidade, que a gente já estudou bastante em cinemática, em queda livre, e agora estamos vendo, propriamente dito, a sua face real, né, que é o campo gravitacional gerado pela Terra ou por qualquer planeta. Vamos ver por que é que nós podemos ter certeza que G é o campo gravitacional e como vamos calculá-lo. Muito bem, então vamos começar, como eu falei aqui no último slide, que o módulo do campo gravitacional que vai ser G é igual a força dividido pela massa do corpo de prova, viu? Observe que G é igual a força dividido pelo corpo de prova. Então, se eu colocar aqui, reorganizar essa equação,
força vai ser igual a massa vezes gravidade. Qual é a força que eu calculo usando massa vezes a gravidade? Não é a força-peso? Prontinho. Então, só para lembrar, temos a força-peso e também temos a força da gravidade que a gente já viu, na gravitação universal, que é a constante universal da gravitação, a massa do corpo maior, a massa do corpo menor, ou podemos dizer a massa do corpo gerador do campo gravitacional e a massa do corpo de prova, dividido pela distância ao quadrado. Se eu igualar, já que a força gravitacional é a mesma força peso, né? Se eu igualar essa equação com a de cá, eu vou ter isso aqui. M vezes G é igual a G vezes M, dividido por D ao quadrado. Observe que o Mzinho, que é a massa de prova, está nos dois lados, então eu posso cancelar. E assim eu fico com a equação para o campo gravitacional de qualquer planeta. O campo gravitacional vai ser igual a G, que é a constante universal da gravitação, a massa do corpo gerador do campo e a distância ao quadrado, como a gente podia esperar, né? Então, isso aí, gente. Com isso, eu posso calcular o campo gravitacional, que é outro jeito de falar que eu posso calcular a aceleração da gravidade no planeta, simplesmente usando esses três dados. A constante universal, que não vai mudar, a massa desse planeta e a distância ao quadrado. Se eu quiser, então, falar da aceleração da gravidade na superfície do planeta, então a distância aqui vai ser igual ao raio ao quadrado. É só lembrar dessa relação importante. Então vamos lá, só para a gente testar e ver como isso funciona, vamos tentar calcular qual é a aceleração da gravidade na Terra, qual é o campo gravitacional aqui na superfície da Terra. Vamos ver quanto é. Muito bem, então vamos usar essa equação para calcular o campo na Terra. A constante universal é 6,67 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra é 5,97 vezes 10 a 24 quilos, e a distância do raio da Terra, que é 6,37 vezes 10 a 6 metros ao quadrado. Se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai chegar no maravilhoso 9,81, exatamente isso, que é justamente como a gente já sabe, por demonstrações empíricas, Galileu tinha descoberto isso por teste, né, testando e errando e criando hipótese, mas agora com essa ideia aqui de Newton, a gente consegue calcular de uma forma muito elegante qual é a aceleração da Terra. E eu posso fazer isso com qualquer planeta, qualquer situação, eu vou usar essa equação aqui para calcular a aceleração da gravidade. Então, a lição que a gente tem que tirar aqui é duas coisas. Primeiro, que o campo gravitacional depende só do corpo maior que está gerando esse campo, não depende dos outros corpinhos ao redor dele. Ele, assim como a força da gravidade, vai diminuir com o quadrado da distância, e ele simplesmente para simplificar tudo, a aceleração da gravidade naquele planeta, naquela região. Ok, gente? Então foi isso aí. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever se ainda não se inscreveu, e espere os novos vídeos. Até a próxima!